E para falar mais sobre a importância da vacinação, recebemos ao vivo no estúdio o fisiatra da ACD de Uberlândia, João Eduardo de Almeida. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso informativo, João. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença que é tão importante e precisa ser tão divulgada. E por que é tão importante essa vacinação na questão da saúde pública, doutor? Então, ela está presente no calendário vacinal e aí, após a pandemia, a gente observou que tem caído, até nem foi só pela pandemia, mas sim, tem caído cada vez mais os números de vacinação anualmente. Então, isso daí nos alarma, porque a doença ela foi extinta. Por volta de 89, a gente teve os últimos casos aqui no Brasil e aí, alguns países no mundo têm retornado casos da doença que tinha sido extinta e a gente não quer isso para o nosso país. Então, o que a gente puder fazer em relação à campanha, à conscientização, ao incentivo da vacinação, já que ela está presente no esquema vacinal do SUS e que ela deve ser sempre preconizada, a gente vai fazer isso para que a gente não tenha o risco dessa doença retomar e aparecer aqui novamente. E a vacina é de graça, não tem desculpa para não se vacinar e o tanto que ela protege de tantas doenças, né, doutor? Sim, com certeza. A polio é uma doença causada pelo poliovírus e aí ela também é chamada de paralisia infantil. Então ela é uma doença que acontece na infância e aí teve uma pandemia na época da década de 50, onde a gente teve inúmeros casos que gerou uma repercussão importante, porque a doença ela deixa uma sequela. A doença ela causa uma atrofia nos membros inferiores, causa fraqueza, não tem o desenvolvimento ali daquelas áreas e a pessoa fica com uma sequela motora. Às vezes fica dependente de cadeira de rodas, não consegue andar, às vezes anda com aparelhos, com a bengala, muletas, coisas desse tipo. E isso mostra o quanto que a doença é incapacitante. Então, por esse motivo, se a gente pode evitar ela, a gente tem que fazer isso com unhas e dentes. E a ACD foi criada também com um desses intuitos, né? Tinha um caso muito grande de poliomielite, né? E a ACD foi nessa questão de recuperação dessas crianças na época. Sim, com certeza. A ACD foi criada na década de 50, no ano de 50, e tinha uma pandemia nessa época, e um dos motivos da ACD ser criada foi para tratar e para reabilitar esses casos das sequelas da poliomielite. E a ACD trabalha com inúmeros outros tipos de recuperações, com outras doenças também, não só a poliomielite, né? Fala um pouquinho mais do trabalho da ACD também. Sim, vamos comentar. A ACD é um centro de reabilitação multidisciplinar, então o foco da ACD é fazer uma reabilitação terapêutica com as áreas que a gente tem lá. Atualmente a gente tem a fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicologia e a fisioaquática. E aí o paciente com sequela, com limitação, normalmente problemas neurológicos com comprometimento motor, chega até a ACD para fazer essa reabilitação e desenvolver e melhorar e readquirir as funções que a doença levou, que a doença deixou de sequela. E a poliomielite é uma delas. Além da polio, a gente também trata sequelas de AVC, sequelas de lesão medular, sequelas de Parkinson, doenças como doenças raras, doenças neuromusculares, situações neurológicas que causam incapacidade. Além disso, também a gente cuida muito de crianças com a paralisia cerebral. A paralisia cerebral, ela não é a mesma coisa que a paralisia infantil, que é a polio, né? A paralisia cerebral é uma doença diferente que causa uma injúria cerebral num cérebro em desenvolvimento, na criança, normalmente ligada a situações de complicações de parto, falta de oxigenação. E já a poliomielite é a paralisia infantil, que também é uma doença da infância, mas isso também não impede o adulto de ter acesso a essa doença. Atualmente, como ela ainda está extinta, o adulto não corre esse risco, mas se o pessoal não fizer a vacinação adequada, não buscar seguir as normas de vacinação, a gente corre o risco dessa doença retomar e, inclusive, os adultos que deixaram de vacinar tempos atrás podem ficar sujeitos a pegar essa doença futuramente. Então, esse é o motivo e a importância da gente combater isso. E tem que ficar bem atento ao esquema de vacinação, inclusive da poliomielite, né? Sim. Que ela vai até os 5 anos de idade. Sim, o esquema de vacinação é bem específico, é bem peculiar. A gente conta com 3 doses principais. Essas doses elas são feitas aos 2 meses, depois aos 4, depois novamente aos 6 meses de idade. E aí a gente precisa de 2 doses de reforço. A primeira de reforço é aos 15 meses, mais ou menos entre os 15 e os 18, e depois o segundo reforço é entre os 4 e 5 anos de idade, antes dos 5 anos de idade, na verdade, antes de completar 5. E às vezes, quando está na infância, esse período de vacinação ele é muito assim,
bem feito, bem cuidado, pediatra, a saúde pública é bem focada, mas às vezes as doses de reforço são deixadas de lado. E isso não pode acontecer, inclusive porque a dose de reforço ela é tão simplista que a vacina da gotinha, das campanhas que tinham o Zé Gotinha, que ela é via oral, então é uma vacina muito simples, não é uma vacina com complicações, com efeitos adversos relevantes, não é uma vacina que promove insegurança na hora de seguir o esquema. E os adultos devem ficar atentos também a esse esquema de vacinação para completar durante, né, a fase adulta. Sim, com certeza. Não pode parar não, né? Não pode parar não. Inclusive tem que estar atento ao cartão vacinal. O esquema da vacinação da polio é até no máximo 5 anos de idade, mas as outras vacinas todas, que inclusive também não só a polio teve uma diminuição, mas várias outras doenças também tiveram diminuição de busca por vacinação, o adulto tem que estar com o cartão em dia, com as doses em dia e saber o que é possível ele se proteger e se resguardar em relação à saúde. O esquema vacinal do SUS e os postos de atendimento que a gente tem de saúde pública na nossa cidade é muito bem feito e organizado para que isso aconteça. Essas são 74 salas de vacina na cidade, então é só procurar um posto de saúde mais próximo e fazer esse esquema de vacinação. Inclusive, por experiência própria, as pessoas que estão por trás desses postos de vacinação têm conhecimento técnico para poder saber orientar e conduzir isso da melhor forma possível. E você acompanha de perto, né, os casos das crianças que têm os problemas, né, na locomoção, adultos também, que a CD também trata os adultos, né? Reforce, então, a importância dessa vacinação, porque o tratamento não é fácil, né, doutor? Você vê ali no dia a dia. Sim, com certeza. A polio é uma doença muito incapacitante, então ela gera sequelas, na maioria das vezes essas sequelas são permanentes e em alguns casos a gente consegue algum desenvolvimento. Então, atualmente, como a doença está extinta, a gente tem pacientes de polio só adultos de meia idade, adultos por volta entre 40, 50, 60 anos de idade, e esses adultos têm muita limitação e incapacidade, inclusive pelo fato de que atualmente tem sido estudado uma situação chamada síndrome pós-pólio, que é como se fosse uma reagudização da doença. Então, na fase adulta, apesar da doença ela deixar uma sequela permanente, que não é evolutiva, existem casos do paciente que tem muitos anos de doença e ainda assim queixam de fraqueza, de dor, de dificuldade motora, às vezes tem uma perda motora nesse decorrer da doença e às vezes ele andava com muleta ou com uma bengala e passa a precisar de usar uma cadeira de rodas, por exemplo. Então isso é muito significativo e impactante para reforçar o quanto a gente precisa se proteger. E você acompanha de perto ali a sua função é fisiatra, né? Sim. Vamos explicar para quem não entende qual exatamente é esse tratamento, né, a especialidade? A fisiatria é uma especialidade médica chamada medicina física e reabilitação. É uma especialidade antiga que foi criada para reabilitar os casos de pós-guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, quando tiveram muitos casos com limitação motora, com pacientes amputados, com pacientes que tiveram lesão medular, que ficaram paraplégicos, tetraplégicos, houve a necessidade de se criar essa especialidade. E ela também é chamada de fisiatria, até por conta do nome ser complexo, comprido, né? E é uma especialidade que a gente atua nessa reabilitação física do paciente. Então, observar o que a doença trouxe de comprometimento, deixou de sequela e como que a gente pode combater e melhorar essa sequela. Prescrever um material, uma órtese, um material ortopédico, uma bengala, cadeira de rodas, é a área que sabe fazer isso. Além disso, a gente direciona para as áreas terapêuticas, a gente estabelece metas e objetivos para trabalhar. Olha, precisa fazer um treino de marcha, precisa desenvolver a forma desse paciente sentar, levantar da cama, o paciente idoso, o paciente que está tendo alguma limitação, na verdade, desde a infância, desde o nascimento, como, por exemplo, a paralisia cerebral de uma criança que nasceu com problema, com dificuldade, até um idoso que está tendo dificuldade para andar por N motivos aí. É a especialidade que cuida disso. E a CD conta com essa especialidade, né? Com certeza. Aqui em Uberlândia, atualmente, eu sou o único fisiatra da cidade e eu já estou lá na CD há 7 anos e fazendo um papel fundamental para cuidar dessa reabilitação das doenças que deixam sequelas e problemas neurológicos e motores. E uma linda função. Então, eu vou deixar o espaço aberto para o seu recado final, para essa conscientização sobre a vacinação, doutor.
Tá certo. Então, para finalizar, eu vou comentar o quanto é importante a gente seguir o esquema vacinal, ser orientado como que deve ser feito o esquema vacinal correto para combater, em especial, a pólio. A baixa aderência, o baixo número de crianças vacinadas tem sido muito alarmante e preocupante, porque tem países no mundo que a pólio já voltou. Um desses países é o Afeganistão, o Paquistão. A gente não quer ver o Brasil, a gente não quer ver Uberlândia nesse cenário e os números preocupam. Como o nosso prefeito falou, a gente está com 48% da vacinação feita e isso deve ser acima de 90%, 95%. Então, assim, a gente não pode permitir uma doença triste e incapacitante como essa de retornar para a realidade atual. E o que a gente puder fazer para prevenir isso e para garantir que isso não aconteça, a gente vai fazer. É isso mesmo, recado muito bem dado. Muito obrigada pela participação. Eu te agradeço. Boa noite e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu. Obrigada. E o informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura às 9 da noite. Uma ótima semana para você e até amanhã.